direito de danos, políticas públicas e a Covid-19, a pandemia que exige um novo conceito de responsabilidade civil. Sem delongas, professor Carlos Edson, então lhe devolvo a palavra para os questionamentos ao professor Alexandre Bona. Muito obrigado. Obrigado, um prazer estar aqui agora ouvindo, e será um prazer ouvir o nosso Alexandre Bona, nosso querido colega de diretoria do IBER, que nós tivemos pouco antes da pandemia uma reunião aqui no Rio de Janeiro e tive o prazer de ver o professor Alexandre Bona por meio do vídeo, que renovo hoje mais uma vez. Então, a obra teve uma preocupação, pessoal, com a estrutura, em agrupar e dividir os temas numa ordem que faça algum sentido, uma ordem lógica. Então, nada mais natural do que agora, depois de ouvirmos o Felipe Braga Neto, a gente prosseguir no tema das políticas públicas e agora tratando especificamente de direitos humanos. Eu gostaria de perguntar, então, logo para começar o debate, nesses primeiros 5 minutos, ao professor Alexandre Bona, qual é a relação do direito de danos com os direitos humanos, professor? Obrigado, professor Carlos Edson. Agradeço imensamente o convite formulado pelo senhor, pelo Nelson Rosenwald, pela Roberta Densa, e também queria agradecer o trabalho incansável do José Faleiros. Sem maiores delongas, para responder essa pergunta, e vou ser breve, é essencial que a gente pense num caráter transversal, ou transdisciplinar da responsabilidade civil, partindo do pressuposto de que a fragmentação do saber já não é mais suficiente para responder aos problemas complexos que assolam a sociedade. E lembrar que mesmo diante de uma pandemia completamente imprevisível, dentro de uma lógica inesperada, ainda assim a gente tem que lembrar que existem vetores da nossa ordem constitucional e infraconstitucional e também de tratados internacionais que o Brasil ratificou, valores e propósitos que devem ser perseguidos. E para responder essa pergunta, eu estabeleço 4 pressupostos. O primeiro pressuposto é que a responsabilidade civil deve ser substituída por uma categoria de direito de danos, tal como o professor Nelson Rosenwald recentemente tem abordado em suas palestras, em suas obras. O direito de danos é como uma categoria responsável por qualquer prática social, leis, decisões, políticas, campanhas, práticas sociais que visem prevenir ou reparar danos materiais ou danos extrapatrimoniais. Então, o primeiro pressuposto é de que a gente passa por uma categoria de direito de danos que possa dialogar com diversas outras dimensões, não só do direito, mas também ética e de políticas públicas. O segundo pressuposto é que a gente precisa olhar a responsabilidade civil ou direito de danos para além da responsabilidade contratual e extracontratual, por exemplo, políticas públicas. O terceiro pressuposto é que a gente rompa a dicotomia entre direito internacional e direito interno. E, portanto, eu estabeleço no final do artigo o seguinte conceito. Eu digo que o direito de danos é um campo do direito dedicado a impedir ou remediar danos, tanto dano-evento quanto dano-prejuízo, em seus mais diversos campos de atuação do direito, ou da ética, ou das políticas públicas. Assim, as leis, as decisões judiciais, as políticas, as práticas em sentido amplo, na medida em que contribuem para prevenir ou reparar esses danos, está-se-á diante dessa grande categoria de direito de danos. E aí, diante dessa Covid-19, nós temos diversas medidas provisórias, temos já uma lei, outras campanhas do governo federal, governos estaduais, que visam reparar, no caso do auxílio lá ao trabalhador, e prevenir danos, como é o caso, por exemplo, do isolamento. E eu concordo com o professor Nelson Rosenwald que a responsabilidade civil ou o direito de danos pode estar assentado numa lógica exclusivamente de prevenção de danos. Seja quando a gente fala de punitive damage diante de dano-evento, sem o dano-prejuízo, seja quando a gente fala de tutela inibitória, ou agora falando de políticas públicas. Não precisa esperar o leite ser derramado para atuar. E agora vem os direitos humanos. O que a gente concebe com direitos da personalidade, em grande medida estão englobados o que são direitos fundamentais, e em grande medida estão englobados o que são direitos humanos. Daí eu defendo nesse artigo a ideia de que, para fomentar um aprofundamento teórico adequado, é imprescindível um diálogo intenso entre essas 3 categorias. Porque se a gente for pensar que o Brasil assumiu, perante a ordem jurídica internacional, dezenas de tratados, e eles tratam do direito à vida, à saúde, à moradia, renda, ao trabalho, emprego, se ele não adotar medidas diante dessa pandemia, ele vai estar sendo omisso. E,
A DIN por omissão número 1618, já julgada pelo STF, permite a declaração da mora do Estado em relação a políticas públicas e não só na omissão do dever de legislar. Além do mais, permite que o Estado seja condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos por essa omissão em salvaguardar direitos civis ou sociais, políticos, econômicos e culturais. Não à toa, eu menciono no meu artigo dezenas de casos já julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que estabelecem a condenação do Estado, dos diversos estados, a obrigação de fazer ou não fazer em relação à habitação, saúde, construção de hospitais, saneamento básico, moradia, renda, emprego, e daí o porquê. Essa categoria do direito de danos acaba sendo amplificada quando a gente tem um olhar para os direitos humanos, e daí o porquê se fala hoje que existe um direito fundamental à boa administração pública, uma administração pública comprometida com a efetividade dos direitos fundamentais, e não só o Estado juiz, né? Como a gente fala, vamos falar da responsabilidade contratual, extracontratual, Estado juiz. Não, o Estado legislador, o Estado executivo deve estar alinhado com esses compromissos de mais alta envergadura. De fato, professor Alexandre, há uma tendência hoje crescente, né, na visão da prevenção no direito de danos e na efetividade dos direitos fundamentais. E eu aproveito, então, esse gancho para te perguntar, nesse contexto, nesse cenário que você tão bem descreve no seu artigo, qual a importância dos agentes públicos conhecerem o direito de danos, conhecerem as noções de bens extrapatrimoniais, no momento da elaboração das políticas públicas? Muito obrigado, professor. E aí, finalizando, portanto, a minha exposição, é muito boa a sua pergunta e eu coloco da seguinte forma. Se o direito de danos ele vai ter esse novo conceito, essa nova amplitude, né? Uma amplitude que abarca políticas públicas, surge a necessidade, portanto, desses gestores, no momento de edificar essas políticas públicas, terem conhecimento de quais são os vetores, quais são os propósitos que o Estado brasileiro está comprometido. Porque nós já vimos, existe um controle não só interno de ADIM por omissão, como no âmbito internacional, nós somos sujeitos de direito internacional. Daí o porquê os gestores públicos, seja eles mesmos ou através de sua assessoria, devem cada vez mais conhecer esses bens extrapatrimoniais protegidos juridicamente, que são essenciais ao florescimento humano, à realização integral, em suma, à própria felicidade, e também os bens patrimoniais, né? Estão relacionados à renda, ao emprego, à moradia, etc. E aí, nesse momento em que ele passa a conhecer essas categorias, fica mais fácil elaborar políticas públicas mais condizentes com a reparação e prevenção de danos. E aí, para finalizar, isso só é possível se a gente partir para um outro paradigma de responsabilidade civil. Primeiro, de que ela não necessita de ato ilícito ou nexo causal para existir, essa categoria de prevenção e reparação de danos. Segundo, de que os direitos da personalidade devem caminhar juntos aos direitos humanos e fundamentais. Né? Eles devem ser objeto de um amadurecimento conjunto, numa lógica complementar, e até dota de racionalidade aquilo que a gente tem como princípio. Né? O que são os princípios? Os princípios são aquilo que dota de unidade, coerência toda a ordem jurídica. E aí essa simbiose gera com que o agente público, assim como os juízes, os juristas, estejam consentâneos com esses objetivos de mais alta envergadura da sociedade brasileira. Então, eles conhecendo, isso vai tornar mais fácil a tarefa de edificar essas políticas públicas. E, por último, todo esse contexto faz com que a gente tenha que caminhar para uma despatrimonialização da responsabilidade civil, porque, como visto nesse artigo, em que eu falo de várias decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, muitas medidas que têm relação com reparação ou prevenção de danos estão relacionadas a obrigações de fazer e não necessariamente em condenação em algum aspecto pecuniário. Agradeço pela oportunidade. Está magnífico esse livro. Obrigado a todos. Obrigado você, Alexandre Bona. Sensacional o seu artigo, seus estudos. Continue firme nesse caminho que, para nós, é um motivo de satisfação tê-lo no IBERC. Obrigado, professor. Um grande abraço. Abraço. Devolva nossos falheiros para prosseguir. Obrigado, professor Carlos Edson. Obrigado, professor Alexandre Bona. Brilhante exposição, como sempre. Também um querido amigo. Eu tenho apenas que reiterar os elogios que foram feitos, que foi uma exposição breve, mas brilhante, de fato. Eu prossigo